Hoje a gente vai falar da China antiga, mais um vídeo desses povos que nós estamos falando da Antiguidade Oriental. Então já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem curtir, vem falar de China. Vem comigo, vem história! A China é uma região que desperta muito interesse, muito mistério e muito preconceito bobo também. A gente hoje vai falar só da China antiga, não da atual. A China é importante porque lá foi encontrado um dos fósseis mais antigos que a gente tem da pré-história, que é o homem de Pequim, que também cientificamente é chamado de Homo erectus pequinensis. Segundo a datação em carbono 14, esse fóssil é de 400 mil anos atrás. Mas foi muito tempo depois que vários povos vão se assentar ali na região onde hoje é a China. Na verdade, na margem de dois rios muito importantes. O rio Huanghe, que é o famoso Rio Amarelo, e o rio Yangtze-Kiang. Não sei se estou pronunciando certo, mas é também chamado de Rio Azul. Vai ser nas margens desses rios, em territórios bastante férteis, em que a civilização chinesa vai se desenvolver, principalmente no Rio Amarelo, que era extremamente fértil, graças ao pó amarelo, o lóis, que ficava às margens do rio e deixava então essa terra bastante fértil. A história da China é dividida em dinastias, que são famílias que estão sempre no poder. Então é quando tem um rei, aí esse rei passa o poder para o filho, e esse para o filho dele, e assim vai. Isso é uma dinastia, a mesma família sempre no poder. Os primeiros povos que habitaram na China formaram duas culturas diferentes, a Yangshao e a Longshan. Nós temos cerâmica desses dois tipos de cultura. Mas o que é interessante é que já se observa que nas cidades já eram construídos muros de terra batida, visando então a proteção dessas cidades contra invasões de outros povos. Com o tempo, a China vai se organizar em império. Então vai subir uma pessoa, vai concentrar o poder em suas mãos e essa pessoa então se torna um imperador. A primeira dinastia foi a dinastia Xia, que começou há mais ou menos 2200 a.C. Mas essa dinastia nós não temos certeza que realmente existiu. Os historiadores não aceitam muito bem, há controvérsias. A primeira dinastia de fato foi a dinastia Shang. E a gente já tem vestígios de bronze, de cerâmica, entre outras coisas dessa dinastia. É durante a dinastia Shang que a escrita chinesa vai ser desenvolvida. A gente tem os mais antigos registros desse período. A dinastia Shang ficou no poder de 1500 a.C. a 1050, quando outra dinastia chega ao poder, a dinastia Zhou. Os Zhou conquistaram a China, derrubaram o Shang do poder e assumiram o trono. Os Zhou era uma família muito poderosa e eles tinham o costume de distribuir terras para os seus aliados. Nessa época, a China era dividida em várias províncias, ou seja, como se fossem pequenos estados, certo? Aonde famílias de nobres governavam cada uma dessas províncias. E eram esses nobres que apoiavam os Zhou. Mas, com o passar do tempo e com o crescimento dessas províncias, os Zhou foram deixando de ter apoio e esses nobres, essas famílias que governavam cada uma província, elas foram ganhando apoio popular e eles passaram a governarem cada um a região da China e os Zhous perderam o poder. A China foi dividida em 7 principados e, para piorar, eles começaram a brigar entre si. Sim, um guerreava com o outro para saber quem é que ia governar a China. Essa época foi conhecida como Época dos Estados Guerreiros e quem venceu essa guerra foi a dinastia Qin. Os Zhou governaram até 256 a.C. e o rei Qin venceu em 221 a.C. essa guerra e passou então a governar. O seu reinado vai ser muito importante, ele expandiu o território, ele é considerado o fundador do Império Chinês e ele vai unificar todas as regiões. Além disso, ele vai investir no comércio, vai melhorar a escrita chinesa e ele vai também, olha que legal,
dar início à construção da muralha da China. Antes de morrer, o imperador Qin mandou construir uma imensa pirâmide que hoje ficou soterrada, então ela foi descoberta bem depois, para abrigar o seu túmulo. E ele vai ordenar a construção de um exército de terracota, que hoje são chamados de guerreiros de Xi'an. Este exército possui 8.000 estátuas. Além disso, tinham 530 cavalos e 130 carruagens. E além disso, cada peça portam armas de bronze de verdade. Cada estátua pesa cerca de 260 quilos. Mas tudo isso só foi descoberto em 1974 por alguns agricultores. Além desses inúmeros guerreiros, a tumba do imperador Qin tem no teto, do seu mausoléu lá subterrâneo, o teto é enfeitado com pérolas e pedras preciosas para representar as estrelas, o sol e a lua. Tudo isso para vocês entenderem como Qin foi um imperador importante. Alguns acreditam que o próprio nome China veio do nome dele, porque em chinês, Qin teria a pronúncia de Xin, então, ou Qin. Por isso, talvez, o nome China tenha sido em homenagem a ele. Mas Qin morreu em 207 a.C. e quem vai subir ao poder é a dinastia Han. Os Han vão tomar o poder após a morte do imperador e uma das coisas mais importantes durante a dinastia, o governo dos Hans, foi exatamente o comércio e a Rota da Seda, uma rota que ligava o Ocidente ao Oriente e por onde o comércio era absurdamente lucrativo e muito importante. Nessa época também, os chineses consideravam o seu império o centro do mundo e também deram o nome do seu império de Império do Meio, meio do mundo. Porém, a vida dos camponeses continuava difícil e muito precária, o que vai gerar muitas revoltas populares que vai levar ao fim da dinastia Han, isso nos primeiros anos depois do nascimento de Cristo. E aí então o Império Chinês se dividiu em 3, Wei, Wu e Shu, que duraram do ano 220 ao ano 265 já depois de Cristo. E aí a gente tem o fim da história da China Antiga. Mas a China Antiga é algo impressionante. A gente tem a construção da Muralha da China, que é uma muralha para tentar impedir a invasão. Essa muralha vai demorar muito tempo para ser construída. Existem muitas histórias relacionadas à construção da muralha. Existem algumas histórias que falam que quando alguma pessoa que estava trabalhando ali na construção morria, eles não tiravam nem o corpo, concretavam por cima. Dizem que a muralha é assombrada por causa disso. Mas o que interessa é que a muralha foi uma das construções mais interessantes da China Antiga, porque eles tinham um sistema de aviso. Em cada torre de vigia, eles tinham uma bacia com óleo e tochas e também bandeiras para avisar quando algum invasor estava atacando. Os chineses tinham crenças politeístas, mas foi graças a um filósofo chamado Confúcio que uma doutrina mesmo, que um sistema filosófico foi desenvolvido na China durante o século VI a.C. O confucionismo reverencia os ancestrais e também, principalmente, é um código moral de conduta, ou seja, ele vai dizer, baseado nas tradições chinesas, o que é o correto a ser feito. Ele que deu origem a valores tão importantes na cultura oriental, como honestidade, honra, disciplina, ordem, trabalho e a valorização dos estudos, principalmente intelectuais. Gostou desse vídeo? Então já curte, já se inscreve no canal e se prepara para o vídeo da semana que vem. Beijos e tchau!